Bom dia, turma do nono ano. Recentemente nós estudamos a ampliação dos conjuntos numéricos, que são os números reais. Você aprendeu o que é dízima periódica, o que é número racional, número irracional. E aí fechamos o conjunto dos números reais. A partir daí nós aprendemos a fazer as operações entre eles. E as operações mais importantes é a potenciação. Você relembra como fazer potenciação de número inteiro? Como calcular a potenciação quando o expoente é negativo? E as propriedades da potenciação? Como é que a gente faz para transformar várias potências em uma só? Vamos aprender tudo isso no nosso vídeo de revisão. Vamos à aula. Primeiro vamos revisar, aliás, relembrar, o que é potenciação. A potenciação de números reais. A potenciação ela é uma repetição da multiplicação de um mesmo número. Esse número é chamado de base. Nós temos aqui o exemplo, 5 elevado a 3, que é o expoente 3, que a gente pode ler também como 5 elevado ao cubo, é igual a 125. Então, a base, que é o expoente, ela vai se multiplicar por ela mesma 3 vezes, que é de acordo com o expoente. E o resultado obtido nessa multiplicação, nós vamos chamar de potência. Então, 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo, que a gente chama, é 5 vezes 5, que dá 25. Depois eu tenho que multiplicar por 5 de novo. E 25 vezes 5 vai ser 125. Então esse é um exemplo bem básico de potenciação, que você já conhece desde lá do sexto ano, né? A partir daí a gente vai ver outros exemplos. Temos aqui um exemplo também bem comum. 2 elevado a 5. O 2 é um número natural, elevado à quinta potência. Então, o 2 vai se multiplicar 5 vezes. Observe aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes o 2 está se multiplicando. Então, quando você fazer essa conta, você vai observar, ó. 2 vezes 2 é 4. Aí o 4 você multiplica por 2 de novo, que dá 8. O 8 você multiplica por 2 de novo, que vai dar 16. E 16 vezes 2 dá 32. Então, a gente tem aqui o mesmo número se multiplicando. Muito cuidado para não fazer aquele erro comum, que as pessoas fazem, que é multiplicar a base pelo expoente. Se você fizer 2 vezes 5, vai dar 10. Então, não é o 2 multiplicando 5, é o 2 se multiplicando 5 vezes, tá certo? Então, muita atenção para não cometer esse erro que a maioria dos alunos cometem. Então, vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho um número negativo, um número inteiro, menos 3 elevado à terceira potência. Ou a gente lê menos 3 ao cubo. Quando o expoente é 3, chamamos de cubo. Quando o expoente é 2, chamamos de quadrado. E de 4 para frente a gente vai lendo a quarta, quinta, sexta potência. Então, o menos 3 ele vai se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, tenho aqui menos 3, 3 vezes de acordo com o expoente. Agora, como ficaria essa conta? Como é negativo, você tem que fazer o jogo de sinal. Menos e menos ficaria mais. E mais com menos ficaria menos. Então temos que relembrar uma importante regra da potenciação. Quando o expoente é um número ímpar, se a base for negativa, permanece negativa. Se o expoente fosse par, a base ficaria positiva, o resultado da potência. Então vai ficar menos aqui, e nós vamos multiplicar. 3 vezes 3 é 9. Aí o 9 multiplica por 3 de novo, que vai dar 27. Temos nosso resultado, menos 27. Vamos ver mais um exemplo. Agora temos a potência de uma fração. Quando você tem a potência da fração, é do mesmo jeito. 4 quintos, que a gente lê essa fração, ela vai se multiplicar por ela mesma 2 vezes, Então você vai fazer a multiplicação, Vai ficar 4 quintos vezes 4 quintos. Na multiplicação de fração é bem fácil. Você multiplica o numerador pelo numerador, que é o númerozinho de cima, e o denominador pelo denominador. Então vai ficar 4 vezes 4, 16, e 5 vezes 5 vai ficar igual a 25. Muito cuidado para não fazer aquele erro, Mais uma vez eu falei, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Não cometa esse erro, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho
a potenciação de um número decimal, um número com vírgula. 1,4 ao quadrado, né? Ou elevado à segunda potência. Então, 1,4 vai multiplicar 1,4. Eles vão se multiplicar. 1,4 vezes 1,4. Não é duas vezes, né? Muito cuidado. Como você tem acesso, né, à calculadora, você faz atividade pelo celular, você pode fazer essa conta, né? Essa calculadorazinha, 1,4 vezes 1,4, você vai obter 1,96. Se você também pode fazer a continha armando, né? 14 vezes 14, depois colocar a vírgula, o resultado vai ser o mesmo. Então, pessoal, nós vimos aqui alguns exemplos de potenciação, que vocês já viram isso no sétimo ano, no oitavo, né? Então, essa é para a gente dar uma relembrada, tá ok? Agora vamos ver quando o expoente é negativo, que foi o que a gente viu assim de mais difícil nesse ano, né? No começo de ano. Potenciação com expoente negativo. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 2 elevado à potência menos 3. Então, quando o expoente aqui, o númerozinho pequeno aqui de cima, o expoente é negativo, você não faz logo esse cálculo, você tem que fazer uma transformação, né, que nós vimos lá na aula do MIT, né, quem assistiu, né? Então, nós vamos transformar numa fração. Nós vamos colocar no denominador 1 e o numerador 1. E no denominador, nós vamos colocar essa potência agora com o expoente positivo. Ó. O menos aqui sumiu. Ó. Fica 1 sobre 2 elevado à terceira potência. Ou 1 sobre 2 ao cubo. Então, nós vamos calcular apenas a potência aqui embaixo. Ó. 2 elevado a 3, você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, né? Você vai encontrar 8. Então, vai ficar 1 oitavo. Então, quando o seu expoente for um número negativo, você vai colocar em forma de fração, colocando 1 aqui no numerador. E a sua potência você vai resolver ela no denominador da sua fração. Quando a sua base for uma fração, aí já é bem mais fácil. Porque você não tem mais que criar esse número 1 aqui que você não está vendo, né? Que ele era aqui no denominador, oculto aqui embaixo do 2. Quando você tiver uma fração, você vai só trocar de lugar. O 3 você vai escrever embaixo e o 5 você vai escrever em cima. E aí automaticamente o seu expoente negativo passa a ser positivo. Observe aqui, exemplo. Ó. Você tem aqui o 3 ficou no denominador, veio para baixo. O 5 que era o denominador foi para o numerador, ficou em cima. Só você trocar de lugar. E aí o seu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Então você vai agora multiplicar 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar 125. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Mais uma vez eu vou pedir para não cometer o erro de multiplicar 5 vezes 3 e 3 vezes 3, certo? 5 vezes 5 vezes 5. Então nós temos agora a fração 125 sobre 27. Então esse é o nosso exemplo quando você tiver o expoente negativo. Muita atenção na hora da nossa avaliação. Também nós vamos ver, relembrar, né, a notação científica, que é como os cientistas escrevem os números muito grandes e muito pequenos. Vamos ver aqui o exemplo. O Sol fica a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Escreva esse número em notação científica. Então aqui eu já escrevi o número, né, 150 milhões. Né, são bastante zeros aqui, né? E aí como é que a gente vai escrever em notação científica? Nós vamos ter que pegar aqui os algarismos. Vamos esquecer dos zeros. Vamos ver aqui como se nós tivéssemos apenas o 15. Como eu tenho que escrever o número na notação científica é entre 1 e 10, eu vou ter que colocar uma vírgula entre 1 e o 5 aqui, ó. Vai ficar 1,5. Então ficou assim, ó. Colocando essa vírgula aqui, entre 1, fica 1,5. Agora eu vou contar quantos algarismos sobrou depois da vírgula. Tá certo? Ó? 1,5, eu escrevo aqui, ó. E aí eu vou contar quantos algarismos tem depois da vírgula. Ó, eu tenho, ó, o 5 e o 0 aqui são 2 algarismos, mais 3 aqui vai dar 5, 6, 7 e 8. Então depois da vírgula ficou 8 algarismos. Então eu vou colocar esses 8 algarismos como base 10. Eu vou escrever assim, ó, 10, aí elevado à oitava potência. Então esse 8 aqui significa os 8 números que ficaram antes da vírgula. Na verdade essa vírgula ela estava aqui no final, né? Era o número inteiro, 150 milhões.
Então a vírgula está no fim do número, está oculta. Então ela caminhou 8 casas para a esquerda, para ficar aqui 1,5. Então ficou 10 elevado a 8. Vamos ver outro exemplo. Agora temos um exemplo de um número muito pequeno, né, que é um número decimal, 0,00026. Quando o número é com vírgula, a nossa notação científica vai ficar um expoente negativo. E também a vírgula vai caminhar da mesma forma. Essa vírgula vai se deslocar até ficar aqui depois do número 2. Porque eu tenho que colocar o número entre 2 e 10, aliás, entre 1 e 10. Então, aqui eu tenho 26. Para me colocar entre menor do que 10, tem que ficar 2,6. Então, está aqui o númerozinho com vírgula, ó, do mesmo jeito. E essa vírgula vai caminhar até aqui, ó, até depois do algarismo 2, para ficar 2,6. Então, vai ficar assim, ó. 2,6 vezes 10 elevado a menos 6. Por que menos 6? Porque ele caminhou 6 casas para o lado direito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele caminhou 6 algarismos. Então a nossa notação científica fica assim, ó. 2,6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, quando o número é com vírgula, você vai colocar o seu expoente negativo. E quando o número não tiver a vírgula, for o número inteiro, você vai colocar o seu expoente positivo. Agora vamos rever as propriedades das potências. Temos aqui um exemplo já resolvido. Ó. Quando eu multiplicar duas ou mais potências de mesma base, ó, a base é o número 2. Né? Quando a base aqui for igual e eu estiver multiplicando, eu vou apenas somar os expoentes. Os números de cima eu vou somar. Ó. Eu repito aqui o 2, e eu vou somar o 3 mais o 4, e vai dar 7. Então, eu pego duas potências de mesma base e transformo ela em uma potência só. É só somar os números. Pode até fazer direto. Ó. Repete aqui o 2, 3 mais 4, 7. Pronto, não precisa nem escrever aqui para depois somar. Se você quiser, pode somar logo. Agora eu tenho um exemplo quando for divisão. Né? Quando for a divisão de uma potência de mesma base. Tem aqui um pequeno erro, que esse número aqui, ele era para ser um 5, né? Porque a base tem que ser igual. Ó. Então você vai analisar aqui, ó, como aqui for o 5. Ó. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 5. Então o 5 vai ser elevado apenas à subtração. Ó. 8 menos 5, que vai dar 3. Então quando você tiver a divisão de uma potência de mesma base, você vai subtrair os expoentes, tá certo? Quando é multiplicação, você soma o expoente. Quando é divisão, você subtrai. Atenção, a base tem que ser igual. Nesse nosso exemplo aqui, eu cometi aqui um pequeno erro e coloquei aqui um 4. Aqui deveria ser um 5, porque as bases têm que ser iguais para que você faça esse cálculo. Vamos ver aqui mais um outro exemplo. Nesse exemplo aqui também é a divisão, só que essa divisão está escrita em forma de fração. Quando eu tenho 3 elevado à quarta potência sobre 3 elevado à nona potência, eu tenho uma divisão desse número de cima pelo de baixo. Né? Toda fração é uma divisão. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Ó. Eu vou repetir aqui a base e vou fazer a subtração. 4, que é do primeiro número, da primeira potência, menos 9. Observe aqui o detalhe. Ó. Mesmo que você vá fazer a subtração, às vezes acontece de ser número inteiro. Quanto é 4 menos 9? Se você tem R$4 e vai tirar 9, você vai ficar devendo, né? Então fica menos 5. Então muita atenção que às vezes esses números aqui nos expoentes, eles têm uma pegadinha, né? Pode ser que dê o resultado negativo. Então você vai lembrar, ó, quando for fração, você vai subtrair os expoentes, certo? Repete a base e subtrai os expoentes. Fração também é divisão. Temos aqui mais um exemplo, agora quando eu tenho uma potência de outra potência. Ó. Nesse caso, eu tenho aqui o parêntese, que é para separar os dois expoentes. Então, 4 ao quadrado elevado ao cubo, né? O 4 elevado à segunda potência elevado à terceira potência. Então, quando você tiver dois expoentes, né? Claro que eles têm que estar o parêntese separando, você vai multiplicar eles. Então, você vai repetir aqui a base, que é o 4, e vai multiplicar. 2 vezes 3 é igual a 6, tá bom? Cuidado para não cometer o engano de somar, né? 2 mais 3, 5, né? Você, quando for duas potências, você multiplica, tá certo? Aliás, dois expoentes, você multiplica. E quando for
multiplicação de potência de mesma base é que você soma, que é aqui no nosso primeiro exemplo. Tá bom? Deu para lembrar aí alguma coisa? Bom, chegamos ao final de nossa revisão, né? Agora é a sua vez. Faça a atividade de revisão e continue estudando para a avaliação da próxima semana. Antes de eu desejar a você bons estudos, eu tenho que dizer aqui uma novidade, né? Quem assistiu esse vídeo até o final, até o último slide, vai ganhar um ponto, né? Um ponto na prova bimestral. Basta que você, aqui nos comentários do vídeo, você deixe seu nome completo e qual a sua turma, que você já está garantido o seu ponto. E também você não vai precisar copiar as questões, você vai me enviar apenas as suas respostas. Lembrando que a atividade de revisão é como se fosse um simulado da prova. Então você me envia apenas o gabarito das suas respostas e escreve seu nomezinho aqui nos comentários que você já ganhou um ponto na sua avaliação. Bons estudos e até a próxima aula.